Dado esses probleminhas aí com as aulas presenciais no campus, a gente vai tentar fazer essa abordagem à distância, certo? Então eu vou tentar simular a forma que a gente faria em sala, tá? Então eu vou passando os slides aqui, vou explicando cada slide, como eu fazia em sala, e sempre que tiver algum código para testar alguma coisa executável, eu coloco lá no meu bloquinho de notas, né, salvo o HTML e executo aqui para a gente ver ele funcionando, tá? Eu já fiz os slides já com os resultados dos códigos, né? Então fica mais fácil vocês acompanharem sem precisar estar executando. Mas quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu peço que vocês pratiquem, certo? Então sempre que tiver um código aqui, peguem esse código, digitem lá no bloco de notas de vocês, salvem um arquivo lá como HTML, executem e vejam ele executando, certo? E tomem bem cuidado com as aspas, né? Você lembra que quando vocês copiam as aspas, quando vocês copiam o código do slide diretamente, ele dá problema naquelas aspas, né? Então você tem que apagar algumas aspas que são copiadas errado e tem que colocar aspa dupla normal, tá? Então, quando a gente tiver alguma atividade prática, eu indico lá se vocês vão me enviar pelo CIPA ou pelo Google Class, tá? Quem ainda não entrou lá no Google Class, eu peço que entre. Eu enviei o link lá de como acessar pelo CIPA, tá? E eu espero vocês lá, que a comunicação lá é mais fácil. Lá tem um mural de perguntas que vocês podem fazer perguntas e eu vou respondendo de forma mais rápida, certo? O CIPA, infelizmente, ainda não permite que a gente faça isso. Pelo menos não que eu saiba, né? Pronto, pessoal, dando continuidade às tags lá do HTML, né? Na aula passada vocês lembram que a gente viu e praticou, né, algumas tags, né, como as H1, H2, H3, né, a tag HR para aquela barra horizontal, né, alguns tipos de botões, né, e etc, certo? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os formulários, tá? Como você constrói formulários, né, ou seja, como você capta, né, as formas que você tem de captar dados do usuário usando as tags do HTML, certo? Então, primeiramente, você precisa usar a tag form, né? Form de formulário, né? E essa tag ela serve para você capturar dados do usuário, né? Do sistema web e enviar para um servidor, né? Então, você vai ter a tag aí form, né? E dentro dela você vai ter outros elementos, outras tags HTML que serão enviadas, né? Junto desse mesmo form. Certo? Então, tudo que tiver dentro desse form vai ser enviado quando você clicar lá em um botãozinho, por exemplo, de enviar dados ou cadastrar o usuário. Certo? Então, todos os dados que tiverem aqui dentro, como lá, nome do usuário, idade do usuário, nascimento, etc., tudo que tiver aqui dentro desse form vai ser enviado para o servidor quando você clicar no botãozinho lá de enviar, certo? Então, uma tag form, né, ela contém elementos que especificam mais detalhes, né? Esses elementos eles podem especificar campos de texto, né? Por exemplo, para você colocar o nome, endereço, etc. Alguns checkbox, né, para você mostrar preferências, etc. Eu vou mostrar exemplos do que são os checkbox, tá, pessoal? Os botões de seleção também vou mostrar exemplos, tá? Botões de submissão de informações e outras tags que a gente vai ver no decorrer dessa aula, certo? Então, esse aqui é um exemplo de form, certo? Você tem aqui o atributo nome, né? Que isso aqui vai ser uma tag lá também do HTML. Esse quadradinho aqui em branco para você colocar o texto é outro elemento do HTML, né? A idade aqui é outro elemento do HTML, novamente outro elemento, e o botão é outro elemento, certo? Então, se você clicar no botão enviar, né? O form, que é tudo isso aqui que está aqui, esses elementos dentro, tá? Vai enviar os dados para a página, né, chamada destino.html, certo? E o código para você gerar isso aqui, desculpa, é esse código aqui, certo? Então lembre que vocês têm que definir a tag HTML, né, a primeira, abre e fecha, certo? A body, né, abre e fecha também. E aqui é quando a gente começa o nosso formulário, certo? Então você chama a tag form, né, abre ela e fecha lá embaixo e tudo que está dentro dela aqui vai ser enviada na requisição, certo? Lembra que a gente falou que aquilo era um elemento, né? O nome é um elemento do tipo label, tá? A gente tem outro aqui embaixo, que é aquela caixinha de texto branco, que é o input type text, certo? Aí você tem outros atributos que a gente vai falar um pouco mais na frente, né? O atributo value aqui é o valor que vai aparecer dentro dele, certo?
Mesma coisa acontece aqui com a idade, né? É uma tag label, né? Do tipo, ela é usada para você identificar alguma coisa que vem em seguida, né? Para você não colocar o texto solto no HTML, né? A gente viu que fazer isso você perde semântica, não é isso? Aqui embaixo a gente tem a outra caixinha de texto, né? Essa segunda aqui, que ela está preenchida com o valor 00, justamente porque a gente especificou esse valor aqui, certo? E no de cima aqui, onde a gente especificou seu nome 3 pontinhos, é o que aparece aqui, certo? Seu nome 3 pontinhos. Certo? E o botão aqui, esse botão aqui de enviar, né? É esse tipo aqui, né? É um input, uma tag input, e o type dela você define como submit, certo? Os outros aqui são texto, né? Você pode ver, certo? E os elementos do formulário input, né, é um dos mais importantes e utilizados, né, e o input ele pode ser exibido de diferentes maneiras, certo? Dependendo do atributo type, como a gente viu aqui, né, que a gente tem vários atributos, a gente vai ver vários outros aí no decorrer dessa aula, né? Então, a partir do atributo type, você identifica qual será o tipo daquela tag input, certo? Veja a seguir alguns exemplos, né? Quando a gente diz o input type igual a text, né, ele define uma linha de texto para que o usuário insira dados, né? Aqui o código, certo? Na esquerda, e aqui é o que é gerado lá no browser, certo? Quando você interpreta esse código HTML, né? Então, é um campo em branco, certo? Para você digitar dados. Se você ver aqui, a gente já definiu, né, um valor padrão para ele, ó, como sendo o seu nome, e aqui a gente não exibiu nada, então ele aparece todo em branco, certo? Né? O outro tipo aqui é do tipo Radio Button, né? Radio Button é essa bolinha aqui, certo? Você clica nela e ela serve para você marcar, né, alguma opção. Desculpa, pessoal, eu tô meio gripado ainda, mas é gripe mesmo, tá? É uma gripe comum. Não se preocupem não, tá? Então aqui o formulário, né, certo? Essa bolinha aqui, o Type Radio, né? E o Type Submit, né, que é esse botãozinho aqui que a gente utiliza para enviar, certo? Fazer a submissão dos dados que estão dentro do formulário. A tag label, né, ela define um texto para diversos elementos da tag form, né? E não só para ela, certo? Pode ser utilizada em diversos outros campos lá da página HTML, né? E esse elemento ele é útil para programas que fazem a leitura da tela, né? Pois o leitor ele vai saber identificar que há um elemento a ser preenchido, certo? Então isso contribui para melhorar a semântica da página lá, né? Essa tag ela também auxilia os usuários que possuem dificuldade em clicar em botões pequenos, né? Por exemplo, esse botãozinho pequenininho aqui, para algumas pessoas pode ser difícil ele clicar, né? Aqui no slide ele está maior do que o normal, certo? Ele geralmente é do tamanho da pontinha do mouse aqui, ele é bem pequeno. E algumas pessoas às vezes não têm a destreza para clicar. E se você tiver, por exemplo, no smartphone também, a chance de você errar o toque, né, já que o dedo é bem maior do que o mouse, é muito alta, né? Então a gente pode utilizar essa tag label, né, para também fazer parte do botão, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente pode definir que nome e colocar esse campo texto logo aqui na frente, e isso, tanto quando a gente clicar no nome ou nesse outro elemento, ele vai selecionar, certo? Só que em vez desse aqui a gente vai utilizar o Radio Button, certo? Né? E o atributo for lá do label ele deve ser igual ao atributo ID, né, do elemento input, para poder que o dado seja relacionado, né? Ver esse exemplo aqui, certo? Então, aqui a gente criou dois elementos HTML, né? A gente criou o label, né? Clique em mim para ativar o Radio Button, e a gente criou um input aqui do tipo radio, né? Que é aquele Radio Button, certo? Então gerou isso aqui, certo? Então, tanto se eu clicar aqui no botão ou clicar em todo o label aqui, ele vai clicar nesse botão, certo? Então a chance de eu errar aqui é bem menor, né? E isso só é possível quando eu defino aqui o atributo for do label, certo? Como sendo exatamente igual ao atributo ID do meu input do type radio, certo? Então, o for dentro do label tem que ser o mesmo nome que é colocado aqui no ID do meu input type radio, certo? Certo, pessoal? Se tiver alguma falha aí no vídeo é porque eu tô juntando, certo? Alguns vídeos pequenos para poder testar se está funcionando direitinho e tal. Aí eu falo um pouquinho, paro, né, e vou juntando os vídeos, certo? Então,
se tiver algum problema aí relacionado a isso. Dando continuidade aqui, né, que é um exemplo do Radeon Button, certo? E aqui a gente está definindo 3 Radeon Buttons, né? E a gente define o Radeon Button e um atributo para ele, né? Então tá aqui o input, né? A tag input, type Radeon, né? O identificador dele eu chamei de male, né? O nome dele é relacionado ao gênero, né? E o valor padrão dele é male, né? M-A-L-E, certo? Aí eu coloco um label, né? Logo embaixo. Vejam que aqui eu coloquei o for, né? Como sendo exatamente o ID aqui do meu input type Radeon Button, certo? Então, se eu clicar tanto aqui no texto ou aqui na bolinha, os dois vão marcar, certo? E percebam que aqui o name ele está igual nos três, né? Para que serve esse atributo name, né? Então, aqui nesse caso, ele está sendo usado para que, ao invés de eu poder clicar nos 3 Radeon Buttons, né? Ou seja, se eu não colocar esse atributo name aqui, eu posso clicar tanto em male, como em female, como em other, né? Ou seja, eu posso clicar nos 3. Isso não é o que a gente quer, né? A gente quer que ele selecione apenas um, certo? Então, quando eu coloco esse atributo name aqui, né? Com um nome igual aqui, né? Como gênero, por exemplo, o HTML vai me garantir que somente um deles vai ser clicado, certo? Então, se eu clicar aqui no female, ele vai desselecionar esse aqui. Se eu clicar nesse aqui, ele vai desselecionar e deixar clicado só o último que eu selecionei, certo? Vamos ver isso aqui executando. Bom, lembrem com o probleminha do copiar e colar, certo? Então isso aqui é provável que sempre vai dar esses probleminhas de copiar e colar. Então tomem muito cuidado com isso, certo? Ó, estão vendo? Ó, que ele quebrou aqui todo. Ó. Vou tentar ajeitar aqui, ó. Tentar tirar esses lixos aqui. Vocês podem utilizar o VS Code também, tá? É uma ideia, né, para você consegue editar também código HTML lá. E é bem mais prático do que o bloco de notas, tá? Mas eu estou fazendo aqui só para nível de ilustração. Vamos ver se a gente consegue rodar esse teste aqui. Ele não marcou, tá vendo? Ainda tem alguma coisa errada aqui. Vamos ver se a gente acha que o que é. Vamos ver se é com as aspas. Vamos apagar esses dois aqui por enquanto para ver se funciona só com... Ele não está mostrando, né? O type Radeon. Vamos tentar editar esse arquivo aqui no Visual Studio, ver se ele... Visual Studio não, no VS Code. Para ver se ele ajeita a formatação. Esses problemas de copiar e colar, pessoal, vai ser complicado. Então eu sempre peço que você digite certo código, ao invés de você copiar e colar, certo? Isso é bem mais prático. Ó, aqui ele parece que já identificou o HTML, né? Vamos ver se a gente consegue executar aqui. Teste.html, eu acredito que é o mesmo desse aqui, né? Vou apertar Ctrl o Z aqui que ele formata o código.
tirando os espaços em branco aqui, que é o que às vezes fica um caractere que não é reconhecido, certo, pessoal? É por isso que ele dá esse erro. Deixa eu apagar esse outro form aqui que pode ter lixo. Ver se é esse mesmo arquivo que eu estou mexendo aqui, eu quero que está no desktop. É esse mesmo. Então, eu vou fazer aqui do zero, tá, pessoal? Não deu certo. Vou fazer aqui do zero. Form, né? Abre e fecha a tag. Vou colocar o input. O type é o region, né? Que é o region button. O ID dele vai ser homem, né? O name vai ser o gênero. E o value dele, que é o valor padrão, vai ser, por exemplo, homem, né? Eu vou copiar e colar isso aqui. Então, o outro aqui vai ser mulher. E o outro aqui vai ser outro, né? Aí os names são iguais, né? E aqui vai ser mulher, né? Outro. Outro, né? Certo? Deixa eu apagar aqui para ver se ele roda. Depois a gente completa com os labels. Certo? Tá vendo aqui, ó? Vendo que eu só consigo clicar em um, pessoal? Ó. Agora eu vou colocar os labels aqui, né? Aí, opção 1, né? Esse valor aqui é o valor que vai ser enviado para o servidor, certo? Então a opção 1 vai ser homem, né? Lembre que a gente tem que colocar aqui o atributo dele, né? Que ele vai ser referente ao ele é o for, né? Que é igual ao ID homem, né? Então quando eu clicar nele, vai clicar também no region button para homem, certo? Cuidado quando copiar e colar tags assim, porque é muito fácil você esquecer de mudar algum atributo, certo? Como aqui no for, por exemplo, certo? Então muito cuidado com isso, que pode passar despercebido e gerar erro lá no código, certo? Opção 2 e a opção 3 aqui seria outro, né? Aqui eu vou passar só outro, tá? O for aqui é outro, beleza, tudo certinho. Vamos rodar aqui. Ó, falta a gente colocar uns BRs aqui, né? Pra ficar... Então, a cada... Lembra que a gente falou que o BR pode ser tanto assim, né? Como ele pode ser assim, né? Então, o HTML5 ele já não existe que você coloque essa barra, certo? Mas é indiferente, você coloca ele com ou sem a barra de fechamento, certo? Então, a cada um aqui eu vou colocar um BRzinho, certo? É mais bonitinho. Então, ó, quando eu clico aqui, ó, na bolinha, tá vendo que ele marca, né? E se eu clicar tanto no nome, tá vendo? Se eu clicar no nome, ele também vai, porque eu atribuí isso aqui, esse for aqui, certo? Se eu tirar esse for aqui, ó, vocês vão ver que o homem, ele já não clica mais quando você clica no label, tá vendo? Só se eu clicar na bolinha. E para quem mexe com smartphones, isso pode ser ruim, certo? Porque pode ficar muito pequenininho, às vezes até o mouse mesmo, quem tem problema de vista, e etc, pode ser complicado, certo? Então, voltando para cá, cuidado quando copiar esse código aqui, porque vocês viram que o código estava todo escrito correto, mas devia ter algum caractere especial aí, escondido aí no copiar e colar, que ele não permitiu que a gente executasse de forma correta o HTML, né? Então, sempre digitem, certo? Vão digitando aqui direitinho, é bom que você treine também as tags e tal. Você aprende muito mais quando você vai digitando aqui na mão do que copiando e colando, certo? Certo, pessoal, dando continuidade aqui, o outro tipo da tag input que a gente vai ver é o checkbox, né? Já devem ter visto isso aqui, né? Em diversos sites aí você pode marcar, né? Essas opçõezinhas.
E diferentemente do Radeon Button, né, aqui você realmente pode selecionar mais de um atributo. Você pode gostar, né, dizer que eu tenho uma bicicleta e eu tenho um carro, né, você não fica restrito a fazer uso de somente um ou outro. Aqui você pode realmente assinalar todas as opções, né. Esse aqui é o código que cria ele, tá? Tipo checkbox, né, um identificador para esse elemento, né, o nome dele, ó, né, vejam que o nome aqui é diferente, certo? Né? O valor que ele vai passar aqui quando você fizer essa requisição lá para o servidor. Né? Então a forma de usar ele é só input, type, checkbox e fecha. Né? Esses outros aqui são os atributos que você vai colocando aí de forma comum nos demais elementos também. Né? O outro elemento, né, que é o submit button, né, que ele define um meio para enviar os dados dentro de uma tag form, certo, para um servidor. Então, a forma de você usar ele é o form, né, que a gente já viu, e você vai setar agora o atributo chamado action também, né? Esse action, ele vai indicar para qual página esses dados aqui que estão dentro desse formulário serão enviados, né? Lembram que lá vocês viram na tagzinha do A, né, da âncora, vocês viram o href, né? Então, é bem parecido, certo? Então, o href é bem parecido com esse parâmetro que é enviado no action, que é o endereço que ele vai acessar, né? A página que ele vai acessar e vai enviar esse input type text, né? Vai enviar esse valor aqui John e vai enviar esse valor, né, Doi aqui junto se ele não for alterado, certo? Se ele alterar, ele vai pegar os valores que estão aqui digitados na hora e vai enviar lá para o servidor, tá? Né? O outro atributo da tag form é o target, né? O target ele especifica se a requisição vai abrir uma nova janela ou não, né? Você já deve ter visto que alguns links que você clica, ele abre uma nova aba, né? Lá no Chrome ou no Firefox. E alguns outros links, eles abrem na mesma página, né, que eles estão. Então, o valor padrão é target self, né? Onde a submissão será feita na mesma janela, certo? Ou frame. Né? Então, quando você não especifica o atributo target, né, automaticamente ele já recebe o valor self, certo? Se você atribuir o target igual a blank, né, ele faz abrir uma nova janela, certo? E a forma de usar é essa aqui, certo? Form action, né? E o target underlinezinho blank ou underline self, certo? Você também pode usar o parent, né? E o top, que isso aqui, esses parâmetros a gente vai ver bem mais lá na frente, né? Por enquanto, é necessário que vocês saibam esses dois principais aqui, certo? O self e o blank, ok? Outro atributo da tag form é o método, né? Então, o método, como a gente viu lá no HTTP, a gente viu que a gente tem o método get, o post, né? E outros métodos aí que são especificados no protocolo HTTP, né? Então, aqui a gente usa basicamente esses dois, né? Que é o método get e o método post, certo? E na action aqui a gente avisa que esse formulário vai abrir uma ação, né? Vai enviar uma requisição para essa página aqui, utilizando o método get ou o método post, de acordo com o que você especifica aqui, certo? No método get, os dados eles são passados em texto na URL, né? Ou seja, pode-se adicionar valores de variáveis que serão recebidos no servidor, e é recomendado que você nunca use o get para enviar dados sigilosos, né? Por quê? Porque os dados são passados em texto na URL, né? E você também pode salvar a URL e repetir a requisição, né? Então, os dados são passados assim, né? Por exemplo, nome, Siddhartha, CPF e aqui o número, certo? Então, não é recomendado que você passe dados sigilosos, né, como o CPF, por exemplo, usando uma requisição do tipo GET, certo? Então, nesses casos, é necessário que você use o método POST, que os dados não vão mais aqui na URL, né? Eles vão no corpo do documento, fica um pouco mais escondido, né? Certo? Além de que no HTML, sempre que a gente colocar na URL, né, a página, né, você tem que colocar um sinal de interrogação. Aí você coloca o nome do atributo igual ao valor do atributo, né? E o i aqui você vai usando para adicionar outros parâmetros que vão ser enviados na URL, certo? Aí CPF igual ao valor, aí i comercial e outros parâmetros, etc. Certo? Então, se eu copiar essa URL aqui e apertar ela 3 vezes lá no browser, serão 3 requisições get com o mesmo valor, certo? E o outro atributo é o post, né? Sempre use o post para quando você estiver trabalhando com dados sigilosos, né? E ele não exibe os dados na URL, né? E também não há limitação de tamanho, né? Ou seja, aqui no get, se você precisar passar, sei lá, 50 parâmetros, provavelmente você não vai conseguir, porque o tamanho da URL é limitado a 2048 caracteres na URL, certo? Enquanto no post
não tem essa limitação, né? Você pode enviar quantos bytes lá você quiser, porque ele vai dentro do corpo do documento, certo? Então, falar um pouco do atributo name, né, do formulário, e também para outras tags ele também é utilizado, né, o name. Então, cada elemento do HTML do tipo input, né, ele deve fazer uso deste atributo, e se o atributo name não for utilizado, né, os valores daquele campo não serão enviados na requisição, certo? Então, aqui, ó, o label, ID, aqui eu não especifico o atributo name, certo? Então, a falta do atributo name faz com que o valor preenchido no input, né, para o nome não seja enviado ao servidor, certo? Então, mesmo que eu tenha aqui o input texto aqui, que o usuário preencha ele, que eu tenha um botão de enviar, quando eu clicar no botão, esse parâmetro aqui ele não vai ser enviado, né, para o servidor, porque o servidor não vai saber como identificar ele, certo? Então, esse atributo name é que faz essa identificação aqui do elemento quando ele é enviado numa requisição, certo? Então, você sempre deve usar o atributo name para identificar um campo que você quer enviar junto com a requisição, certo? Tanto a requisição GET como a POST, tá ok? Outra coisa, quando você não especifica o tipo do método aqui, né, no form, se eu não especificar o método igual a GET, o método igual a POST, né, por default, né, por padrão, ele utiliza o método GET, certo? Então, a forma correta aqui é você inserir, né, o atributo name, certo? Que eu destaquei aqui em negrito, né? Então, name vai ser igual a nome, né? Então, esse aqui, nome, vai ser o atributo que o meu servidor vai receber lá, né? O nome da variável vai ser nome e o valor dela vai ser John, certo? Então, esse aqui que o meu servidor vai receber, né? Certo? A variável nome com o valor John, ok? A gente tem outro tipo aqui do input, que é o date, né? Então, o date é usado para você selecionar a data, certo? Então, esse calendáriozinho aqui, ele já vem pronto no HTML, você só faz chamar a tag input type igual a date, certo? E automaticamente ele já gera esse campo aqui, né? Especificando dia, mês, ano, e já abre o calendáriozinho quando você clica aqui na setinha. Então, você pode selecionar a data aqui no calendário, que é muito mais prático que você digitar, né? Então, isso aí é uma das funcionalidades novas do HTML5, certo? Você também pode fazer restrição de datas, né? Ou seja, se eu definir os atributos aqui com o valor máximo e o valor mínimo, então a data tem que seguir isso, certo? Então, aqui nesse campo de cima, né, eu tenho que inserir uma data que seja antes de 1/1 de 1980. Tá? Então, automaticamente, ele já não permite que eu ande aqui para frente no calendário, clicando aqui, ele não vai para frente, porque o máximo que ele permite vai ser até 1980, certo? Então eu tenho que inserir uma data antes de 1980, porque está definido aqui que o valor máximo desse campo é 31/12, né, de 1979, certo? Aqui está invertido porque é a nomenclatura inglesa, né? Então eles escrevem assim, né? É ano, mês e dia, certo? Cuidado para não confundir isso também. E no campo aqui eu tenho que inserir uma data antes de 1/1 de 2000, né? Então eu coloco aqui mínimo, né? Atributo MIN, né, igual a ano, mês e dia que eu quero que seja a minha restrição, certo? Então, ele não vai permitir que eu faça isso aqui que eu bote um valor diferente do que está especificado aqui, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer essa restriçãozinha aqui no nosso teste HTML. Vou apagar aqui de novo, tá? Como a gente já viu que dá erro, então eu vou digitar aqui, certo? Então, input, aí eu type, não esqueçam das aspas, tá? Date, né? Input, type, date, e o max aqui vai ser 1979, o ano, 12/31, certo? Esses outros atributos aqui são complementares, certo? O ID, o name. Então, como eu não estou fazendo um formulário para ser enviado, eu vou deixar, para um motivo de simplicidade, vou deixar só o que é realmente necessário aqui para fazer ele aparecer lá na tela, certo? Que é o input type date e o máximo, que é o do ano de 1979, certo? Vamos executar ele aqui. Certo? Tá vendo aqui, ó, dia, mês, ano. Quando eu clico aqui em cima dele, ó, na setinha, ele aparece o calendário, ó, e eu não consigo passar para frente, tá vendo? Porque eu defini que o máximo é 31 de dezembro de 1979, mas eu posso ir para trás, certo? Eu não posso ir para frente. Mesma coisa acontece se eu fizer isso com o outro atributo, né? O mínimo e o máximo. Então aqui ele está restringindo, não pode ser uma data maior do que essa aqui,
E quando eu clico, ele automaticamente altera aqui a minha data, certo? Vou botar aqui outro mês, né? Outubro, 10 de outubro, né? Certo? Então, ele já preenche esse campo aqui. E isso me permite que o usuário não entre com datas inválidas, né? Então, assim, ele já permite que ele já entre com a data no formato que eu estou esperando lá no meu servidor, certo? Certo, pessoal? O outro tipo que pode ser utilizado na tag input é o datetime local, certo? Aqui é o date, né? Tipo normal date, só para datas. E aqui o datetime é underline local, né? Então, além de você especificar uma data, você especifica também um horário, certo? Então, a forma de usar ele é aqui, muda só o tipo, né? Certo? E aqui você pode selecionar tanto a data quanto especificar uma hora, certo? Então, esses valores aqui são enviados lá para o servidor quando você conclui o envio desse formulário aqui. Outro tipo é o e-mail, certo? A gente já viu, né? Muda só o tipo aqui também, certo? Tipo e-mail. Vejam que é bem fácil, né? O que muda aqui, a tag é a mesma, a tag input, né? E o que muda é só mesmo o tipo dele, né? O atributo type, que é igual a e-mail, certo? Então aqui vai aparecer isso aqui, né? Por exemplo, entra com o seu e-mail, né? E vai aparecer essa caixinha aqui que é bem parecida com o texto lá, né? Que a gente viu anteriormente, o texto normal. Só que além do usuário poder digitar o e-mail aqui, automaticamente, né? O HTML, o navegador já vai fazer a verificação, né? Então se você disse que é do tipo e-mail, né? Ele vai verificar se você fez uso do arroba, né? E do pelo menos .com, né? Então, o e-mail, obrigatoriamente, ele tem que ter o arroba e o .com. Então, se não tiver o arroba ou o .com, ele vai dizer que o e-mail é inválido e vai pedir que o usuário já faça essa correção aqui mesmo no formulário, né? Isso é bastante interessante, pessoal, quando você faz essa validação no lado do cliente, né? Porque essa validação aqui é feita todo no lado do cliente, certo? O cliente não precisa enviar todos os dados para o servidor verificar os dados, ver que o e-mail é inválido e depois devolver para o usuário outra página HTML dizendo que teve um erro, que o e-mail é inválido e fazer com que o usuário insira os dados novamente, né? Então, essa forma de validação no lado do cliente é bastante utilizada e evita que você sobrecarregue o servidor, né, com requisições que contêm dados errados, certo? O outro tipo é o Input Type File, né? O FILE, né? Que é o nome em inglês para arquivo, né? Então, mesma coisa, Input Type File, né? Bota um ID, bota um nome para ele. E isso aqui é o que vai aparecer. Então, automaticamente ele já aparece, né, aqui, arquivo, 2 pontos, e esse quadradinho onde você pode clicar e selecionar o arquivo que você quer fazer o upload, certo? Então, tudo isso aqui é transparente para o usuário, né? Ele só clica aqui, seleciona o arquivo já fica anexado na mensagem dentro do formulário e é enviado junto com o formulário para o servidor quando você finaliza a requisição. Quando você clica lá no botãozinho de enviar, né, ou cadastrar e etc. Certo? O outro tipo que você pode utilizar é o number, né, para números, né? Então, quando você usa o type number, ele somente permite que você insira números, certo? Que é o que você esperava, né? E além disso, você também pode especificar esses outros atributos aqui, mínimo e máximo, né? Então, você pode dizer que o mínimo é 1 e o máximo é 5 e você não consegue adicionar, né, mais itens do que esses permitidos, né? Vamos testar aqui esse aqui. Então, input type number, né? Aí eu vou definir aqui que o mínimo é 5 e o máximo sei lá, 12, certo? Vamos executar isso aqui. Certo? A atualização aparece assim, aparece as setinhas, né? Você pode aumentar, vendo que ele já começa com 5, certo? Quando eu clico em diminuir, de 5 ele não diminui, certo? E quando eu boto esse valor aqui, ele não vai ser aceito quando eu usar isso aqui para navegar, certo? Então, o máximo foi 12 lá que a gente definiu, então ele só vai permitir valores aí entre 5 e 12, certo? Então, isso é muito útil, você fazer essa validação no lado do cliente, que antigamente fazia-se isso tudo no lado do servidor, né? E isso gerava bastante trabalho aí para os programadores ter que tratar, ter que verificar cada tipo de erro, né? Erro de inserção de dados do usuário no lado do servidor e não no lado do cliente, né? Então isso dava muito trabalho antigamente, certo? Hoje em dia já está bem facilitado com essa validação no lado do cliente, né? O outro tipo que você pode utilizar é o range, né? Ou seja, um intervalo de valores, né?
Então, input type range, e você pode definir um mínimo e um valor máximo. Então, aqui eu coloquei de 0 a 100, e essa barrazinha aqui eu posso colocar ela como sendo 0 aqui e 100 aqui, né? Então, o valor que eu selecionar ela aqui movendo essa barrinha é o valor que vai ser enviado, certo? O usuário ele não sabe exatamente qual valor está selecionado aqui, né? Mas quando o servidor receber, ele vai receber um valor entre 0 e 100, né? Só para ele, assim, não é um elemento utilizado para precisão, né? Então, assim, é um valor aproximado, certo? Então, entre 0 e 100, bota aqui mais ou menos, sei lá, 70, 75, e ele envia e é o valor que vai ser enviado lá para o servidor, certo? O outro tipo é o type search, né? Mesma coisa, né? Input, type search, ID e um name. E percebam que ele é exatamente o input type text lá, né? Só que você utilizando o type search, você consegue inserir semântica no HTML, né? Lembra que a gente já discutiu isso em sala, né? Que quando você usa as tags de forma correta, você consegue inserir mais semântica, né? Mais significado à sua página web do que se você colocasse aqui como sendo uma caixa de texto e você pegasse esse valor e fizesse alguma busca, etc. Quando você diz que é do tipo busca, né, você está ajudando outros interpretadores aí, até mesmo o seu navegador, a entender, né, qual é o conteúdo e quais elementos compõem aquele site que você desenvolveu, né, aquele HTML, certo? Só um minutinho. Certo? O outro tipo é o de telefone, certo? Então, input type TEL, né? Tel, de telefone, né? E aqui vocês percebam que a gente tem outro atributo aqui, né? Esse pattern, certo? Vou já falar dele, certo? Então, quando você usa esse input type, né, do tipo TEL, né, do tipo telefone, ele vai gerar isso aqui, certo? Então, isso aqui é essa caixazinha de texto que vai aceitar somente valores de celular, certo? Quando você especifica esse pattern aqui, né? Você vai descrever claramente qual é o padrão que esse número deve seguir, né? Então aqui eu estou dizendo que antes do primeiro hífen, certo? Que é esse aqui, eu tenho que ter um número, certo? Um número só, que é especificado aqui entre as chaves. Então eu tenho que ter um número que vai de 0 a 9. Então qualquer número que eu colocar de 0 a 9 é válido, contanto que eu coloque só um, certo? Então o primeiro número, ele vai ficar aqui, aí automaticamente vai inserir esse hífen. Depois eu posso inserir mais quatro números, certo? Esses outros 4 aqui. E eles podem também assumir o valor de 0 a 9. Se eu quisesse que fosse só números de 0 a 3, era só colocar aqui de 0 a 3, eu só poderia inserir 0, 1, 2 e 3, certo? Então eu poderia inserir 4 ou 5 ou 6, etc. Então, os valores entre chaves é o número, é a quantidade de caracteres, né, que você pode inserir, e o entre colchetes é a regra que ele deve seguir, né? Então, aqui novamente mais um hífen, novamente números de 0 a 9, né, até 4 vezes. Então, eu tenho que ter mais 4 números de 0 a 9, que é o nosso padrão aqui no Brasil, né, que é o 9, né? Aqui, para ficar melhor, eu poderia até restringir isso aqui, né? Tirava aqui e colocava só, em vez de ser 0 a 9, seria só 9, né? Porque só pode ter o 9, né? Então, todos os números começam com 9. Então, eu já deixaria isso aqui amarrado para o usuário não poder alterar, certo? E se você colocar um formato errado, né? Se você não seguir o formato que está especificado aqui, ele vai dar essa mensagem, né? Que o formato corresponde ao exigido, né? Então, estou exigindo que seja esse aqui, 9, hífen, 4 dígitos, hífen mais 4 dígitos. Se eu colocar 8888, ele não vai funcionar, porque ele tem que seguir exatamente esse padrão aqui que eu especifiquei no pattern, certo? Então, isso aqui você pode utilizar também para números de 0 a 9, pode utilizar para letras, certo? Então, fica a sua imaginação aí, manipular isso aí, desde que você siga essa regrinha, né, de que entre chaves a quantidade de elementos, entre colchete são os possíveis números, né, que são opções válidas, certo? E os que estão fora das marcações de chave ou colchete é o número que vai ser utilizado como padrão, né, como regra, certo? Então esse número ele tem que existir, certo? Você também tem outros tipos lá, né, do input type, você tem outros aí que a gente não vai ver aqui, mas são basicamente mais esses três aqui, certo? Onde você tem um input type igual a time, né, onde você especifica somente horas e minutos, sem as datas, ou seja, como esse aqui, só que em vez de eu inserir a data e a hora, é somente a hora, certo? Então seria aí o input type igual a time. Né? O input type igual a URL, né, verifica se é uma URL válida, né? Então se a URL ela não tiver lá o
o ponto .com, né, ou barra, ou alguma validação que ele faz lá para a URL, né, ela é considerada inválida até que você digite uma URL válida, né? Por exemplo, se ela não tiver lá o www, né, por exemplo, o etc, certo? São só suposições. Né? E o input type week, né, ele seleciona uma semana, né? Então, se você contar que um mês tem 4 semanas, então você poderia selecionar 1, 2, 3 ou 4, né, que seria referente às semanas daquele mês, certo? Então, uma semana é igual de 1 a 7 de janeiro, né? Então, a semana 1 seria 1 a 7 de janeiro, semana 2 seria de 8 em seguida de janeiro, certo? Aí semana 3, semana 4, semana 5 e etc, tá? Bem, você também tem, né, alguns atributos de restrição, certo? Você pode inserir lá no atributo form, né, no input type, no input, quer dizer. E você pode definir se ele é checado, né, o atributo checked, certo? O atributo ele vai vir aqui igual esse aqui, né, por exemplo, type tel. Ele é um atributo, né? Eu colocaria outro atributo aqui chamado, né, checked, certo? Aí o checked igual a, né, checkbox, type igual a radio, por exemplo. Ele pode ser disable, né? Especifica que o elemento deve estar habilitado, certo? O max, que ele especifica o valor máximo, como a gente já viu, certo? Vamos fazer um exemplo aqui com esse checked e esse disable aqui. Vamos ver aqui, type number, vamos colocar aqui o number. Eu vou colocar, mas não se aplica, né? Vamos colocar um radio button aqui. Put type radio name igual. Vamos colocar aqui, sei lá, gênero de novo, né? Aqui eu vou colocar outro radio com o mesmo name, certo? Que eu vou colocar, só para simplificar, tá, pessoal? Vou colocar aqui fora do label, mas quando vocês forem fazer, vocês colocam assim, tá? Label, né? Coloco o masculino aqui dentro, fazer certinho, né? Deixa eu copiar esse aqui. E aqui seria feminino. Aqui eu vou colocar o checked como sendo igual a true, certo? E vou rodar aqui. Percebam que o feminino ele já vem marcado por padrão, certo? Se eu tirar aqui esse checked e botar ele aqui para cima, certo? Por padrão vai vir o masculino selecionado, certo? Então o checked ele dá essa opção de já vir com o atributo marcado, certo? E o outro aqui, né, que é o disable, né? Vamos utilizar um input type text aqui. Text. Bom dessa ideia, pessoal, é que ela lhe ajuda a completar, certo? Então você coloca aqui, ele lhe dá as opções, né, que são disponíveis, certo? Então ele ajuda bastante essa ideia aqui, o VS Code. Ou outra ideia que você utilize para código HTML, né, ou JavaScript, CSS, ele vai lhe ajudando a codificar, dando sugestões de texto, né? Certo? Então vou colocar aqui o disable igual a true, certo? Vamos rodar aqui. Tá? Vejam ó, que esse aqui que eu inseri agora, ó, ele não pode ser clicado, certo? Esse aqui é o normal e esse aqui é o que não pode ser clicado, certo? Porque eu defini que ele seria, ele teria o atributo disable, certo? Então ele aparece aqui, poderia colocar um valor aqui dentro, né? Vamos ver aqui o value, né? É o valor, por exemplo, né? Certo? Então ele vem aqui, ó, mas eu não posso editar esse valor, certo? Porque ele está com esse atributo aqui marcado, certo? Isso é interessante quando você quer mostrar um valor ao usuário, né? Um valor que ele não pode editar, por exemplo, o CPF dele, né? Ele quer editar os dados dele, mas ele não pode modificar o CPF. Então o CPF poderia vir numa caixa dessa aqui, né? Com esse tipo de disable, né? Desabilitado, isso aqui marcado, né? E então ele poderia mostrar o CPF dentro e o CPF ele saberia que é um atributo que ele não pode alterar, certo? Mas você também pode definir, né, o número máximo, a gente já viu, né, o tamanho máximo de um campo, né, por exemplo, aqui no texto, esse do texto aqui, vou tirar esse disable, vou colocar o max length, certo? Vou colocar aqui 10 caracteres. Então, se eu digitar aqui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
Tá vendo? Ele só vai até o J, porque é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres, certo? Então ele não permite que eu digite mais do que 10 caracteres, certo? Né? Você tem também o do valor mínimo, né, em contraste com o máximo, aquele atributo pattern, né, que a gente viu que é para definir algumas regras, né, que devem ser seguidas para fazer o preenchimento correto do campo, né, para não ter dados inválidos. Né? Posso colocar o read only também, né, que ele especifica que um elemento ele é somente leitura, né, ele não pode ser modificado. Né? Posso utilizar o required, né, que ele especifica que o elemento é obrigatório e deve ser preenchido para poder o form ser submetido. Né? Então, se eu disser aqui que esses meus atributos aqui são required igual a true, então, se eu não preencher isso aqui, né, isso aqui ficar em branco, o meu formulário não vai poder ser submetido para o servidor, né, eu não vou poder concluir o meu cadastro ou o que é que eu estiver fazendo na página HTML, porque o dado requerido, né, como obrigatório, não foi utilizado, certo? O size também ele é utilizado para especificar a quantidade de caracteres de um campo, né, e o value ele define o valor padrão de um campo, né, que é o valor exibido no campo quando a gente carrega a página, como eu coloquei aqui nesse meu valor, que é o valor que é preenchido aqui quando eu carrego a página de forma automática, certo? Bem, pessoal, por essa aula a gente terminou, certo? Isso aqui é uma visão sobre os tipos de formulários que você pode utilizar para construir, né, sua página web utilizando o HTML. E eu peço que vocês entrem lá, né, na turma do Google Class, que eu mandei o link lá no CIPA, certo? Ainda não entrou, eu peço que entre, porque por lá a gente vai se comunicar de forma bem mais rápida, certo? Por lá vocês podem enviar as dúvidas que vocês estão tendo aí em relação a essas aulas remotas, e eu vou fazer de tudo para responder e mostrar exemplos, certo? Então, quem tiver dúvida é só me avisar que eu tento mostrar lá os exemplos, e se for preciso também, eu faço outro vídeo mostrando se alguma coisa não tiver ficado clara, certo? E é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.